Então essa pergunta é importante, né? Então, tipo, como é que você faz pra num mundo desse você ter volta? Como é que você ensina pra uma criança que mora num apartamento e só tem acesso à tela que ela tem que subir numa árvore? Que a natureza é importante pra vida dela? Como é que a gente faz o pai e a mãe perceber que ele tem que desligar um pouquinho daí e levar seu filho e olhar pra ele de verdade pra ajudar esse... Isso. Bom, esse é o grande desafio. Vamos? Vamos. Então, Vamos começar. Então bora. Então vai. Eu sou Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por Que Não? Resolveu falar sobre infância. E é por quê? Porque eu tenho um monte de sobrinho e a gente, sem querer... A gente foi mãe. A gente sim. é mãe, mas eu digo, foi mãe de criancinha, né? Então a gente foi mãe, mas as nossas pequenas crianças já são... E por isso que a gente vai falar. Sobre isso. As nossas crianças já são adultas e... Não, adultas coisa nenhuma, porque são crianças. Sim, senhora. A Laura. Eu tenho meninos. Meninos de... Não quero falar sobre isso. E é complicado, a gente... Há mais de 20 anos. Um pouquinho Há mais. mais de 20 anos ela tem meninos. Muito mais. Muito mais. Ainda deu. Ela tem uma menina, ela tem um casal. Eu tenho uma de 20 e um de 22. O dela realmente é um pouquinho mais de 20. Eu não, o meu são um pouquinho mais de 20. E por que a gente resolveu falar disso? Eu fiz umas conexões, porque agora tá na moda, e eu realmente percebi que tava na moda, que tá todo mundo prestando muita atenção numa geração que tá vindo aí, que tá exposta a telas, do jeito que tá agora, acesso à internet, a joguinho, a informações, a bate-papo, há 13 anos. Sim. E agora que eles estão olhando para essas crianças e vendo o quanto isso está sendo prejudicial para eles, como né? está mudando, né, a cara da criança. O comportamento. Então, as crianças, o normal hoje, né? Normal. A criança de hoje é muito diferente da criança que nós fomos. Nossa. E da criança que nós criamos. É isso, porque eu fui aí, a gente falando sobre isso, eu fui lembrar da nossa infância. Também. E o que era comum na tua infância? O que criança fazia quando você era criança? Nossa, eu brincava muito. Eu só me lembro de brincar. E brincar era sinônimo de ralar joelho. Olha, de subir nas coisas. Subir em árvore, pular muro. Usar brinquedo. Papai, graças a Deus, você sempre foi muito bom. Ele realmente respeitava esse lance de infância. Então, a gente não tinha dinheiro, mas o brinquedinho, ele sempre se preocupou que a gente tivesse. Isso aí, nesse ponto, eu não posso... E você brincava de quê? Porque, assim, hoje não, né? Desde sempre. As pessoas falam em brincadeira de menino e brincadeira de menina. Não, eu brincava de boneca. Você brincava de menina? Eu gostava muito de brincar. Então, olha, os meus pais... Isso aí eu achei bacana, assim... Um monte de coisa eu achei bacana nos meus pais, mas isso eu achei muito importante. Eles não tinham essa visão que né, as pessoas têm de brinquedo de menina e brinquedo de menina. Sim. Então, eu pude brincar do que eu queria. Eu pude jogar bola, eu tinha um soltar irmão, pipa. 2 anos mais novo que eu. Mas meu irmão é muito mais novo que eu. E eu tinha acesso a brinquedos de menino também, muito brinquedo de menino, bola. Eu também tinha acesso a brinquedo de menino, não, Laura. Você tinha acesso a bola, eu tinha acesso a brinquedos ditos brinquedos de menino. Isso. Você preferia ficar com a boneca? Eu preferia ficar com bonecas. Eu gostava de casa, essas coisas de dar aula. Botava as bonequinhas Botava, sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Dava aula mesmo. Verdade. Eu interagia, fazia as bonecas interagirem com conversas. Elas conversas. Minha imaginação voava em outro lugar. Eu tava no outro planeta. Eu conseguia descolar e fazer os brinquedos. Não tem esses filmes que a gente via de que de repente a criança
já vira, vai pro espaço e vai pro... Eu sempre consegui fazer isso. Sair da realidade na brincadeira. Eu também, mas eu fazia parte da realidade. Eu é que ia lá dirigir o ônibus, porque meu sonho é ser motorista de ônibus, né? Não, eu nunca tive Então, esse sonho, eu não. andava, minha bicicleta, não era nem minha bicicleta, mas era emprestada, mas era um ônibus. E eu... Eu nunca tive sonho de ser. Olha, eu tinha até aquela toalha, lembra o ônibus da nossa época, como é que era? O motorista, qual era a característica do motorista? Ó, o ônibus assim, ó. Lembra do tititi? E tinha uma toalhinha, Rio de Janeiro, calorão. Tinha uma toalhinha que ele se secava, botava aqui, ó. E aquela toalhinha, às vezes, amarrava na marcha enorme. Não, gente, eu não tinha isso, não. Eu tinha toalhinha. Andava de bicicleta fazendo... Eu gostava de andar de bicicleta, adorava andar de bicicleta. Não, mas era o meu ônibus. Ah, tá. Não era bicicleta. Eu nunca me coloquei no lugar do motorista de ônibus. Agora eu tô pensando aqui. Era muito legal. Quando eu era pequeno, depois eu entendi. Não, aí a gente vai... Né? Não vamos pra esse lado aí. Sim. Não vou fazer parênteses de socializar. Não um negócio... Né? Fazer um estudo sociológico. Mas, então, voltando pra criança. Antes da gente seguir adiante. Sim. A gente queria mostrar pra vocês que eu tô muito orgulhosa na aula. Olha o nosso cenário. Ah, é verdade. Olha o nosso cenário. Já tá melhorando. Não, então, o que é isso? É o aprendizado. Não, a câmera A ficou gente mais vai, perto. né? A gente vai olhando o trabalho da gente. A gente vai não, pode aprendendo. melhorar aqui, pode melhorar ali. E vamos embora. E vamos que vai ficar melhor ainda, hein? Vai, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. E tá lindo, né? É porque a gente tem um diretor muito né? empenhado. É. Muito bom. A Laura gosta tanto do diretor que até casou com ele, né? Há 37 anos. Sem conflito de interesse. Não, mas aí vamos aí voltar aqui voltando. sobre a criança. As crianças de hoje. Não, pera, fala de novo, mais um pouquinho de ontem, que já me deu saudade agora. Subir em muro. Nossa, eu brincava pegar muito. goiaba Eu no pé, gostava jogar também muito de jogo, tipo, não com bola, assim, mas de queimado. Bola, ué? Não era queimado, não, era pique-bandeira. Pique-bandeira. Polícia Gente, ladrão. adorava. Você gostava de ser ladrão ou polícia? Eu gostava de fugir. Eu Ladrão. gostava de ser ladrão. Eu gostava, adorava a adrenalina de fugir. É verdade. Mas sem graça ficar cuidando da vida dos outros, não. Eu queria fugir também. Tudo que era com adrenalina eu gostava. Sempre gostei. Sempre gostei de brincadeira, tirando assim. da aula pra boneca, né, Laura? Ai, adorava também. Chamar atenção. Controlar aquelas meninas. Mas eu sou a controladora da família, tá? Tudo bem. Inclusive, brincar de boneca era uma forma de eu controlar. Porque a vida da boneca era a vida que eu queria que ela tivesse. Pô, coitada. E se fosse Toy Story? Mas aí, na hora que eu saísse, eles viviam a vida dele. Enquanto tivesse comigo Deitava o controle. assim, depois quando você voltava. Eu sempre gostei de brincar. Gostava das coisas arrumadas. Eu tinha tudo. De fogãozinho. Era a casa. Eu tinha casa. Chique. Chique. Mas não era chique, não. Isso não, aí, chique. Você sabia mexer nas as coisas. casas foram heranças de primas. Aí eu cheguei a ter coisinhas bonitinhas. Cozinha. Mas não era assim, não. Lá em casa não tinha essa grana toda pra comprar essas coisas. Que era caro, essas coisas. E olha que legal, né? Você tinha primas e todo mundo brincava junto. Então, Faz a pergunta de novo. Você brincava com seus primos? Você brincava com seus primos? Eu brincava muito com meus primos. Adorava brincar com os primos. Não, mas aí então, aí a gente aprendia a lidar com quem a gente gostava, com quem a gente não gostava. As emoções ali estavam à flor da pele, a gente sabia lidar com isso. A gente lidava com como é que você bloqueava problemas. uma pessoa? Não dava pra bloquear ninguém. Mudava de calçada. Ou então brigava mesmo. Ou isso. E hoje, como é que bloqueia uma pessoa? Não, gente, já rolei no chão. Você rolou no chão? Em briga? Né? É o gênio. Deixou a sua turma lá da sala de aula e foi lá e foi pro corredor, te pegou Pior que eu fora. briguei na escola. Na escola? Com outra menina.
Mas quem tinha razão? Você. Sei lá, não lembro mais não. Sei que eu briguei feio, de rolar mesmo, de puxar cabelo, coisa horrível. Não gosto nem... Essa é uma recordação estranha. Mas então, era como a gente vivia. Era o toque, era o encontro, era a divisão, era ter que se Era lidar. amigo jogando amigo contra amigo, é manipulação, porque a gente é manipulado por coleguinhas e até isso a gente aprende a lidar. E a gente manipula também. Então, óbvio. Então, mas no Do toque, né? é verdade. Como é hoje, assim, isso é uma preocupação, né? Porque, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos e a gente ia para o restaurante, por exemplo, tinha em alguns restaurantes aquele papel para as que crianças você levava, pintarem. né? Aí, depois, os meus filhos já maiores, já tinham isso aqui. Mas aí eles já sentavam à mesa e, né, participavam do jantar, do almoço, enfim. Mas eu via outras mesas e eles, imediatamente que a criança chegava, botavam... Isso a gente viu depois dos nossos estarem mais velhos. A gente eu já sabia que eu ia me aborrecer no restaurante. A gente saía com as crianças... Não, porque é uma forma da criança ficar quieta, você ter um momento ali de paz, né? Mas isso que a gente faz, que as pessoas, que as crianças vivenciam hoje, gera um vício. E elas não conseguem mais sair dali. E por elas fazerem tudo por aqui, tudo os mesmo. Pais se sentem confortáveis. É isso. Aquilo não é um momento de família. Não. Aquilo é um momento que eles foram ali comer. Não tem mais olho no olho. Não, não tem mais, a gente não vê mais. Não. E também eu acho que... E as crianças ficarem quietinhas. Anestesiadas. Anestesiadas. Lembrei. Boa palavra. E aí, a gente vê também, hoje, os pais anestesiados. No parquinho, por exemplo. Agora eu não frequento parquinho, né? Eu passo pelo parquinho com os cachorros. E aí eu vejo o pai, por exemplo, ó. O filho tá no balanço e ele tá aqui, ó. Aqui. Ó o movimento. Ele não tá brincando com o filho dele. Engraçado. Ele tá brincando com ele mesmo. Você aproveitou seus filhos, criança? Eu aproveitei. Eu também. Eu aproveitei. A gente E eu vou te curtiu contar muito. uma coisa. Quando tinha férias escolares, Eu também eu aproveitei. adorava que eles estavam em casa. E eu curti muito cada coisinha, Também. cada evolução. Eu tava olhando pros meus filhos quando eles estavam crescendo. E olha que é uma coisa que eu sinto falta até hoje. E o que eu percebo hoje em dia é que os pais não estão olhando pros filhos. Eles tiveram as crianças, Sim. são filhos, tá ali. Eles têm que dar conta, eles sabem que é uma obrigação dar conta, mas eles não estão olhando para as crianças. E sabe quando é que eles vão perceber que eles não viram? Quando as crianças estiverem adultos e saírem de casa. Esse vínculo não está acontecendo mais. Esse vínculo não está acontecendo. Eu fico triste, porque eu, por exemplo, não sei se eu vou ter netos, mas eu tenho certeza, eu não sinto falta de neto. Eu vou gostar, óbvio que eu vou gostar se eu tiver um neto. Mas eu não sinto falta de um neto, porque eu senti cada evolução das crianças. Essas pessoas vão querer os netos para suprir essa falta que a infância vai fazer, que a evolução dos filhos vai fazer, porque mais cedo ou mais tarde a ficha cai. Eu tenho essa dúvida. Será que não? Então, eu não sei, porque se essas pessoas também estão anestesiadas... Mas elas vão sofrer as quê? consequências. Os filhos não vão ter esse vínculo. Não vão ter vínculo, mas assim, eu realmente me pergunto se elas sentirão falta. E essa é uma coisa que me preocupa com relação ao coletivo. São pessoas desligadas, desconectadas. Porque as crianças estão crescendo desconectadas, sem aquela parte da infância que é importantíssima para criar as conexões e fazer elas... Que é o, né? Que é o tocar, é interagir, é brincar. Saber dividir, sabe, tudo que na infância faz diferença, porque o nosso cérebro
Ele não nasce pronto. Então, são as experiências que a gente passa na infância e na vida Sim. que vão formando a gente. As experiências não estão acontecendo. Não estão acontecendo, as crianças não porque estão... eles estão vivendo experiências de outras pessoas, Mas- ou que outras pessoas querem que elas experienciem. E é E aí isso que não assusta. tem emoção. Não. Porque não tem perigo, assim, não tem risco, não tem erro, não tem frustração, porque tá tudo pronto aqui. Né? E Pra aí, onde ela tem ela que ir. não vai E é saber, ela não essa- vai... E a parte da ilusão, daquela que eu falei, que eu vivia e ia para outro planeta. Isso, de você criar em mundos. Desligava da realidade e mudava para outra dimensão. Porque é o brincar. O brincar é isso. É você... Às vezes a Não, criança você brinca... vestir aquele persona, né? A Aquele criança persona. às vezes brinca com uma caneta e lógico. transforma ela em outra coisa. Sim. Entendeu? É isso que vai causar essa falta, porque ele não vai saber brincar. Não. E E a também brincadeira- acabam, as crianças acabam voláteis como o mundo, né? Então ela ganha um brinquedo e ela logo já quer outro. Aquele brinquedo que ela ganhou, ela já quer outro. E aí ela outro. E outro. É só pelo Não dá- ter. Não dá, não, tudo é muito rápido e fugaz. Eu tenho essa sensação. Tá, entende? e tá assim mesmo. Está Eu assim. tenho, E a minha- isso me preocupa. E é por isso que eu acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso. A infância, sem esse tipo de interação, vai transformar essas crianças em quê? Em quê? Pra onde que isso vai? Agora tá fazendo 13 anos que uma geração uma geração que fez 13 anos agora, que tá internada não, submersa Submerso. pela internet. Tá. Meninas estão ficando deprimidas, as crianças estão obesas demais da conta. É. Tem muitos Estão- problemas que podem acontecer. E por isso que eu acho que a gente, Que a gente vai ter que falar continuar mais sobre isso, falar né? sobre isso. Então, Mais 20 minutos sobre esse assunto? bora. Vambora! Então, vamos fechar esse. Eu acho que sim. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu sou Karen, Eu ela é sou Laura. Laura. Esse é o Por que Não. Não. Escreva, siga, compartilhe. E comente. Por favor, gente, ajuda aí. Tchau, Laura. Tchau.